Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui com minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Clary. Oi, Dipp. E oi para todo mundo que está aqui com a gente para mais esse Pauta Pública. Na última quarta-feira, gente, dia 5 de junho, se completou 2 anos da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que morreram no Vale do Javari, em um caso que repercutiu no mundo todo. Bruno e o Dom desapareceram durante um trajeto curto de barco no rio Itacoaí, uma das vias de acesso que liga a segunda maior terra indígena do país à cidade mais próxima. Depois de passarem por uma comunidade ribeirinha chamada São Rafael, eles sumiram. Nunca chegaram ao porto de Atalaia do Norte, a cidade mais perto ali, referência na região. Depois de 10 dias de apreensão, angústia e uma intensa busca por Bruno e Dom, feita principalmente pelos indígenas do Javari, finalmente o suspeito Amarildo da Costa de Oliveira, detido, confessou o crime e indicou a localização dos corpos. O seu irmão Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima também foram presos e acusados. Num caso que meses depois, Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, seria indiciado como mandante do assassinato do indigenista e do jornalista. As mortes de Bruno e Dom refletem uma realidade de disputas e violência que marca a história desse lugar que até então é pouco conhecido, mas imenso, que é o Vale do Javari. Quem acompanha aqui o feed do Pauta Pública já deve ter percebido que nessa semana estreou aqui junto com o Pauta um novo podcast que a gente fez aqui na Pública, o Morte e Vida Javari, um programa que é uma viagem no tempo para investigar a história, os segredos do passado e do presente dessa região onde Bruno e Dom foram assassinados. Esse território distante lá no extremo oeste da Amazônia que concentra o maior número de indígenas isolados do mundo. O Vale do Javari ganhou as manchetes nacionais e internacionais pelo assassinato do Bruno e do Dom, mas muita coisa aconteceu nessa região antes e depois desse crime. Para investigar essas histórias e o contexto por trás delas, o jornalista Rubens Valente, que há anos acompanha questões indígenas, fez algumas viagens ao Javari, mais de 40 entrevistas, e montou essa série junto com a gente, que traz 150 anos de história dessa região. O Rubens, na sua trajetória na cobertura de assuntos indígenas, escreveu também anos atrás o livro Os Fuzis e as Flechas, que é uma investigação que detalha os conflitos entre militares e indígenas durante a ditadura civil-militar no Brasil. Um tópico que é inclusive explorado em um dos episódios da série Morte e Vida Javari. No Pauta de hoje, a gente traz um pouco dessa enorme investigação que foi feita para a produção do podcast Morte e Vida Javari, que reúne episódios que espelham bastante da própria história do nosso país. Então, nós temos o prazer de receber por aqui mais uma vez o Rubens Valente, que além de tudo que a Clary já contou, também tem uma coluna semanal que você pode acessar tanto por texto no site da Pública e por áudio também nos tocadores. Nós já vamos para o papo, mas primeiro, aproveitando que você já está por aí, curta ou siga o Pauta onde você estiver nos escutando. Dê 5 estrelas para ajudar na nossa visibilidade e na nossa moral. Divulga o Pauta nas redes sociais, no WhatsApp, entre amigos e colegas, para mais pessoas conhecerem as conversas que a gente traz por aqui. E, claro, comentários na caixa do Spotify são sempre bem-vindos e dão a maior força para o nosso trabalho. E vale dizer sempre que esse programa só existe por causa do apoio de quem faz parte do programa de aliados. Você pode contribuir com um pequeno valor mensal para todas as reportagens da Pública e toda a estrutura desse podcast. Acesse aliados.publica.org e veja lá como apoiar. A quem já faz isso, muito obrigada. Recados dados, bora para a pauta. Rubens, muito obrigada por voltar aqui para o Pauta Pública. Olá, Andréa, muito obrigado aí pelo convite. Clarissa. Rubens, então para começar, nessa semana que a gente está aqui gravando e que a gente lança o podcast, faz 2 anos que o Bruno Pereira e o Dom Phillips desapareceram e, como depois foi descoberto, foram assassinados no Vale do Javari. Também é em memória a isso que a gente está lançando aqui essa nova série de podcast, que é resultado de vários meses de trabalho teu de pesquisa lá na região. Então, eu queria te pedir para começar contando para a gente por que, Rubens, que você decidiu voltar para a história do Vale do Javari e por que fazer um podcast sobre esse lugar agora. Certo, Clarissa. Quando alguma pessoa tem uma vida muito cheia de reviravoltas, uma vida muito interessante, né? Costuma-se dizer, a sua vida daria um
um filme, né? Daria um livro, né? E o Vale do Javari renderia muitos filmes e muitos livros, e agora um podcast, né? Então é uma espécie de uma tentativa de uma biografia, mas não sobre uma pessoa, e sim sobre uma região, recuando 150 anos no tempo, passando pela ditadura militar e chegando aos dias atuais, às ameaças e aos problemas atuais que o Vale do Javari enfrenta. E por que essa região? Bom, primeiro, há 1000 motivos para justificar uma biografia do Javari. É um colosso socioambiental, onde está abrigada a segunda maior terra indígena do Brasil, com 8,5 milhões de hectares, equivalente a um país como Portugal. Além disso, ela guarda, né, pelo menos 7 etnias conhecidas e mais 10 registros de grupos de povos indígenas isolados, que é considerada a região com o maior número de povos isolados do mundo. Essa grande história dessa região, por ela, nós pretendemos, ao contar a história dessa região, contar um pouco o processo de ocupação do território na Amazônia, que se repetiu em várias outras partes do bioma. Então, a tentativa é, ao compreender melhor como se processou a ocupação desse pedaço da Amazônia, entender todo o resto, todo o bioma. É óbvio que há diferenças e nuances, cada caso é um caso, mas, de um modo geral, vastas regiões da Amazônia passaram pelo mesmo processo que nós vamos procurar mostrar no podcast. Então, também se junta a isso uma conversa que eu tive com o Bruno Pereira poucas semanas antes da sua morte. Ele me contou que estava empenhado em um projeto de recuperação da história do Javari, principalmente no período da ditadura militar. E eu tentei ajudá-lo. Eu tinha feito um livro em 2017 sobre a relação entre os povos indígenas e a ditadura no Brasil. Então ele me perguntou que tipo de arquivo ou documento eu poderia colaborar com ele. Eu enviei vários documentos para ele e indiquei alguns arquivos e compartilhei com ele, né, a grande preocupação nossa, que era a preocupação dele também, de abrir os arquivos da Petrobras na região, que teve uma grande atividade, como vocês vão conhecer no podcast, com explosões, com conflitos, inclusive com mortes. Então, esse projeto do Bruno foi interrompido com a sua morte bárbara, trágica, no dia 5 de junho de 2022. Eu sei que foi tocado o projeto por um amigo dele chamado Vitor Chai, que é um funcionário da FUNAI e amigo de Bruno. Mas, de certa forma, também o podcast tenta cumprir esse papel, esse sonho do Bruno, certamente não com o brilhantismo que ele teria, os conhecimentos que ele tinha sobre a região, mas é uma tentativa de resgatar essa ideia dele também. E, Rubens, a tua pesquisa ela parte de várias viagens ao Javari, né? Você foi para lá várias vezes. Conta pra gente um pouco sobre esses diferentes momentos em que você esteve lá. A primeira vez que eu estive no Vale do Javari foi em 2013, justamente para uma viagem para a terra indígena, a convite do Bruno Pereira. Viajei com ele num avião e depois em barco, em uma pequena caminhada a pé, coisa simples ali, uma caminhada curta, mas ali eu pude conhecê-lo melhor. Ele me convidou para acompanhar uma grande assembleia dos povos Maioruna, que vivem entre Peru e Brasil. E esses povos, vários grupos, desceram de canoa para essa reunião em uma aldeia indígena muito longe, muito distante, no extremo oeste da terra indígena, já na fronteira com o Peru. Ali ficamos 5 noites. E o que era a história? A Petrobras, de forma sintomática, né, estava tentando retomar os projetos que a ditadura havia abandonado em 1982. Então, os indígenas estavam demonstrando a insatisfação, o repúdio à volta dos trabalhos da Petrobras na região. E o Bruno queria que eu presenciasse a reunião e fizesse uma reportagem, mostrasse o que estava acontecendo. Bom, depois eu voltei em 2015 para a região, justamente para esse trabalho sobre a ditadura. E, novamente, o Bruno me auxiliou a localizar uma testemunha muito importante de um conflito armado que ocorreu. O Bruno, por conta própria, começou a perguntar na região, provocado por mim, né? Eu disse a ele, olha, tem aí um massacre que ocorreu, se você souber de algo, em 1976. E ele localizou essa testemunha, me deu mais ou menos
a comunidade que ele morava era um ribeirinho, um pescador. Então eu voltei, aluguei um barco e fui até lá. Bom, depois, infelizmente, voltei em 2022 para a região já para cobrir o desaparecimento de Bruno e Dom, já pela agência pública na ocasião, né? A princípio era um desaparecimento, logo nas primeiras horas a gente ainda tinha uma esperança de que eles fossem encontrados com vida, porque a gente pensava que poderia ter ocorrido um problema mecânico. A gente sabia que não tinha como se perder ali, porque Bruno conhecia muito bem a região, havia trabalhado lá há 4, 5 anos. Mas ainda tinha uma certa esperança. Mas logo no segundo dia, terceiro dia, nós soubemos que o pior tinha acontecido, né? E depois, então, a agência pública, por meio do editor Tiago Domenici, a Clarissa, o pessoal, né, da produção de podcast, sugeriu fazermos um podcast sobre o Vale do Javari. A princípio, a gente estava estudando como abordar, né, esse assunto. E eu acho que nós decidimos assim não fazer um podcast de true crime, né, que é uma moda importante dos podcasts. Porque nós entendemos que o que poderia descambar para um certo sensacionalismo é uma linha tênue, né, entre acompanhar um crime e tornar aquele crime uma atração. Então nós tivemos essa ideia. Não que não se possa fazer grandes true crimes, aí são feitos, né, importantes podcasts, não é isso. A gente queria achar uma outra visão da mesma história. Obviamente, nós enfocamos o assassinato de Bruno e Dom no podcast, mas ele acaba inserido dentro de uma história maior. É um pouco uma ambição maior nossa de contar um pedaço da Amazônia, de contar uma região, aproximar o ouvinte daquele lugar. Porque às vezes a gente repete, fala o mesmo nome, o mesmo lugar e se torna um pouco frio para o leitor, o ouvinte dos grandes centros urbanos, né, tão distantes do Javari. Aquilo se torna um pouco vazio, né? Um lugar qualquer, não se sabe aonde, como é que se chega, o que as pessoas dizem, como vivem. A nossa intenção era transportar o ouvinte lá para essa região. E, de fato, né, é uma história que necessita ser contada também por revelar a violência que marca essa região. O que marca todo esse tempo de ocupação do Javari é a violência. O primeiro registro lá em 1874, então chegamos a 150 anos exatos, né? Em março de 1874, hoje nós sabemos, houve uma primeira expedição do Estado brasileiro liderada por um militar da Marinha brasileira, considerado herói da guerra do Paraguai, que vai culminar em um grande massacre, conforme nós vamos narrar no podcast. Então, a partir dali, outras ondas de exploração atingem o Vale do Javari. Os caucheiros, os seringueiros, depois vem os ladrões de madeira, depois vem agora os pescadores ilegais e ladrões de animais. Eu chamo de ladrões porque é a terra indígena que é roubada, né? Então são ladrões. Ladrões de tartarugas, ladrões de peixes. Então, chegando até os dias atuais, ou seja, o Vale do Javari passou por ondas de exploração, movidas todas elas pela cobiça dos não indígenas. E, ao mesmo tempo, passou por ondas de resistência indígena também. É isso que a gente quer mostrar, né? Que houve o ataque às riquezas da região e houve também uma resposta dos povos originários. Isso torna, assim, o Vale do Javari uma história muito dinâmica, cheia de altos e baixos, cheia de contradições, né? E ao contrário do que se pode imaginar, né? Você olha a Amazônia, parece que tudo está sereno, parado, né? O leitor desavisado pode entender assim. O leitor menos informado sobre a Amazônia pode entender assim. Mas, na verdade, não. É uma sociedade em conflito permanente lá, né? E é isso. Uma coisa que marca também é que a violência, até então direcionada aos povos indígenas, pela primeira vez em 2022, em 5 de junho de 2022, ela tem uma mudança. Ela é direcionada aos não indígenas, Bruno e Dom, defensores dos indígenas. Então essa é uma mudança importante no nível da violência, né? Pela primeira vez a violência mata os defensores dos indígenas. Por acaso são brancos, né? Então, até então havia uma guerra surda de longa duração e que agora explode, né, nas pessoas que estão defendendo a terra. E isso acende, né, todos os sinais vermelhos, todas as preocupações possíveis, né?
É muita história, né, Rubens? Mas mesmo trabalhando com você nesse projeto, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é uma dúvida que ainda fica. E aqui já dando um spoiler, né, que você comentou, um dos episódios da série fala sobre as investidas da ditadura contra os povos originários do Javari, né? Um desses ciclos de invasão e morte no território. E Rubens, você tem uma pesquisa muito extensa sobre as consequências da ditadura para os povos indígenas no Brasil de maneira geral, né? Em várias regiões do país. E aí eu queria te perguntar o que é diferente nesse contexto do Javari, o que você descobriu sobre a ditadura no Vale do Javari que é diferente e o que também é comum com outros povos que foram vitimados pelo governo militar. Perfeito. A ditadura tinha um plano para a Amazônia chamado Plano de Integração Nacional, o PIN, também chamado de Plano Amazônia ou Operação Amazônia, seja o que for. A ideia dos militares era investir na Amazônia com dinheiro público, créditos subsidiados, distribuição de terras, grandes projetos de infraestrutura como estradas. O maior projeto mais conhecido foi a Transamazônica. Então, toda essa abordagem em relação à Amazônia se espalhou por todo o bioma. Em vários cantos do bioma, o plano da ditadura foi colocado fora do papel, foi colocado em prática. Esse plano envolveu, como eu falei, uma ampla mobilização de servidores públicos, inclusive servidores de um novo órgão criado chamado COAMA, que era a Coordenação de Operações da Amazônia, todo formado por militares. Então, eles tinham também o plano para o Vale do Javari. Dentro desse plano maior, havia a estratégia de criar uma estrada que simplesmente cortaria todo o sul da terra, hoje terra indígena, Vale do Javari. Essa estrada sairia de Atalaia do Norte e ligaria talvez em Cruzeiro do Sul, no Acre. Uma obra de 600, 700 quilômetros. Ao mesmo tempo, eles iniciam várias prospecções de petróleo em todo o Vale do Javari. O que é a prospecção de petróleo? Fazer linhas de explosão com dinamites. É feito um furo na terra, é jogada uma banana de dinamite nessa terra e as bananas são explodidas quilômetros afora. A partir da explosão, o eco que é feito abaixo da superfície, esse eco indicará a presença ou não de gás, petróleo, principalmente. Então, o governo militar espalhou pelo Vale do Javari milhares de trabalhadores fazendo essas explosões, inclusive com parcerias com empresas europeias, uma francesa em especial. Esse era o plano. Em relação a outras partes da Amazônia, eles conseguiram tirar o pano do papel, as estradas foram feitas, né? Só que no Vale do Javari a história foi um pouco diferente. De uma forma, assim, diria que surpreendente, né? A ditadura recua nos seus planos. Essa estrada nunca saiu de Atalaia e a Petrobras, por volta de 82 até 84, ela vai reduzindo a sua atividade até sair de vez do Vale do Javari. E eu atribuo grande parte desse recuo à resistência indígena de fato. Os indígenas mataram funcionários contratados pela Petrobras, os indígenas apareciam nessas turmas, assustavam essas turmas de trabalhadores, principalmente os indígenas denominados corubo, chamados caceteiros, porque usavam e usam até hoje um cacete, eles não usam arco e flecha. Então esses conflitos se espalharam pelo Vale do Javari durante a ditadura, com pelo menos 5 conflitos diretos entre agentes do Estado brasileiro e indígenas isolados. E essas informações, embora não circulassem muito no Brasil, que vivia sob uma censura, mas o Brasil divulgava esses eventos, também eram divulgados lá fora, certo? E como havia empresas europeias trabalhando em conjunto com o Brasil, certamente isso influenciou na decisão de recuar dessas pesquisas. Ouvi uma informação extraoficial de que eles não teriam encontrado petróleo e gás, mas eu não acredito nessa informação, porque a Petrobras nunca divulgou isso, nunca fez nenhum fato relevante alegando não ter encontrado. A teoria, a hipótese mais provável é que eles recuaram ante a resistência indígena. Isso, também funcionários da FUNAI na época me disseram isso e acreditam nisso. De qualquer forma, né, mais uma vez, os arquivos da Petrobras seriam essenciais para desvendar esse ponto.
Mas então foi uma vitória indígena no meio de uma ditadura militar. E isso é extraordinário, né? Do ponto de vista político também. E que torna também a região do Javari objeto de uma investigação mais aprofundada sobre o período, exatamente por esses eventos. A reação indígena, as mortes e a retirada da ditadura da área, né? E Rubens, eu imagino que você se envolveu bastante com essa história, né? Por todo esse tempo que você passou no Javari. Da tua apuração por lá, que cobre 150 anos de história, e que mais te surpreendeu e marcou fazendo esse podcast? Eu acho que o principal que eu poderia tentar resumir é que a constatação primeira de que o Vale do Javari viveu ciclos de destruição e de recomeço. Daí o título que a gente escolheu, Morte e Vida Javari, em homenagem à obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. João Cabral usou a morte antes da vida no título. Primeiro, para mostrar as condições duras de sobrevivência no Nordeste brasileiro, das famílias, sem terra, de tudo aquilo que ele narra. Mas também, eu entendo assim, poeticamente ele mostra que há vida depois da morte, o que é uma aparente contradição. Mas ele via a vida depois da morte. E, de certa forma, o Javari manifesta isso. Quando todo mundo achou que o Javari iria ser destruído pela invasão da borracha e da madeira, que nunca se conseguiria preservar aquela porção do Brasil, porque estava sofrendo um grande assédio, o Javari foi demarcado. Depois, em 2001, no governo civil. Também havia uma grande degradação, principalmente nos anos 70, do roubo da madeira. E quando é fechado o Javari, a natureza começa a se recompor naturalmente, né? Há vários relatos de que os animais proliferaram, voltaram a aparecer em áreas onde não havia animais. Da mesma forma, os povos indígenas, durante a ditadura, sofreram uma quase extinção. Por exemplo, os matis passaram por ondas, epidemias. Em um dos casos que eu documentei, em apenas um dos casos, morreram 30 em poucos dias. Os matis quase foram dados como extintos. Provavelmente a conta é que eram 70, 80, quando acabou a ditadura. E, no entanto, hoje são centenas de matis. Então eles sobreviveram. E os corubo, que todo mundo dizia que teriam uma vida abreviada, o isolamento dos corubo seria abreviado, era o que todos diziam. Os corubo ainda vivem em relativo isolamento, alguns grupos, e ainda hoje, com dificuldade, né, estão vivendo sua vida conforme viviam. Eu estou falando dos grupos isolados, que conseguem ainda se manter no isolamento. Então esse processo de renascimento é muito interessante e marca muito a região. Só que, ao mesmo tempo, né, a outra conclusão grande que eu cheguei é que esse ciclo pode se romper a qualquer momento, porque é muito frágil, né, o ecossistema. Nós vimos o que está acontecendo nas mudanças climáticas no mundo todo. E nós vimos a força do crime ao matar Bruno e Dom, assim, em plena luz do dia. Então, a pergunta que fica é até quando vai permanecer esse ciclo de morte e recomeço? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas hoje. Acho que a qualquer momento o ciclo vai se romper. E em algum momento o Vale do Javari não vai conseguir se restabelecer. Então, cabe à nossa geração, às próximas gerações, lutar para que o ciclo não se rompa. Por que eu digo isso? Não só a pressão do roubo da madeira, que diminui um pouco, mas o roubo de animais, o roubo de peixes, não é só essa pressão. Há uma outra pressão tão grave quanto essa, que às vezes passa assim de forma quase invisível, né? Que é a pressão das igrejas evangélicas sobre os indígenas do Javari. É outro episódio, é outro assunto que nós tratamos em outro episódio do podcast. Essa pressão nós presenciamos pastores evangélicos indígenas telefonando para os indígenas dentro do Javari e os chamando para vir à cidade, para serem educados, ou para certamente passar pelos cultos que eles organizam na cidade. Então é uma bomba silenciosa que vai destruindo por dentro a cultura indígena. Nós temos vários relatos de aldeias esvaziadas dentro do Javari, esvaziadas. E isso é muito alarmante,
em 2013, quando eu fui ao Atalaia do Norte, a cidade mais próxima do Vale do Javari. Em 2013, quando eu fui ao Atalaia do Norte, eu não sei, havia talvez poucas centenas de indígenas morando na cidade. Eu não me recordo de um grande número de indígenas. E agora, 10 anos depois, segundo o cálculo da prefeitura, há 2.000 indígenas na cidade, vivendo na cidade, quando o Vale do Javari teria entre 7 e 8 mil ao todo. Então, 2.000 é um número absurdo de indígenas e, quero dizer, vivendo muitas vezes em condições muito difíceis, precárias, com desnutrição, realmente sem ter o que comer. Fomos a várias casas e vimos que eles estavam comendo arroz e farinha, era essa a comida. E sem emprego, procurando um emprego na prefeitura normalmente, que é o grande contratante da região. Então esse é uma situação que demanda muita preocupação e atenção. E infelizmente, quero dizer que desde 2022 eu não vi nenhuma mudança significativa na abordagem do Estado brasileiro em relação ao Vale do Javari, em especial do governo federal, em relação ao Vale do Javari. Não é visível nenhuma alteração. Isso causa muita preocupação, né? Pois é, Rubens, você fala sobre esses ciclos e o receio do rompimento desses ciclos e fala um pouco sobre a situação atual, mas eu queria continuar nesse assunto. Eu queria te perguntar, Rubens, do ponto de vista das invasões ao território, das disputas do território e da situação de insegurança na região, como é que está isso hoje? As informações que nós temos é que continuam os ataques à região, existem áreas que a FUNAI ainda não retomou como bases de fiscalização, retomou de forma objetiva, né? E não apenas colocar um funcionário ali, mas sim, também a Força Nacional, ela aumentou o número, a presença, mas essa presença é pouco efetiva. Os soldados da Força Nacional são orientados a preservar as bases e as pessoas, os servidores públicos da FUNAI, ou terceirizados da FUNAI, mas não são orientados a ir ao encontro dos pescadores e ladrões. Então, é um policiamento em relação ao patrimônio e aos servidores, e não uma fiscalização efetiva contra os invasores da terra. Essa orientação não mudou até o momento. Também não mudou em nada em relação ao fluxo, ao controle do fluxo de barcos e pessoas que passam por Atalaia do Norte em direção ao Vale do Javari pelo rio Itaquaí. Há muito se pede uma base naval da Marinha ou um escritório do IBAMA, algo nesse sentido. Não há nada até o momento. As Forças Armadas são praticamente ausentes da região, embora tenham 2 pelotões na divisa da terra indígena. Esses pelotões não fiscalizam na região de Itaquaí e do rio Ituí, que é uma grande porta de entrada dos invasores. Há relatos preocupantes de garimpeiros também, no rio Jaquirana, e há relatos também preocupantes ao sul da terra de agora desmatadores, grileiros e criadores de gado que estão chegando aos poucos. Ou seja, mais uma frente de preocupação, um foco de pressão sobre a terra indígena. E eu acho importante, assim, a gente trata um pouco disso no podcast, eu quero ressaltar, e tenho falado isso onde eu vou, as pessoas perguntam sobre o Javari. E o que eu falo muito é que é necessário também um plano de desenvolvimento autossustentável no entorno do Javari, para a população não indígena. É muito importante esse apoio, porque é uma região muito pobre. O pior IDH entre todos os municípios do estado do Amazonas. E o terceiro pior IDH no Brasil todo. Não há perspectivas de futuro para muitos jovens que estão ali. O consumo de droga crescente, o consumo de bebida alcoólica explodiu. Vi cenas de jovens caindo no chão, bêbados, cenas que eu não vi há 10 anos. Então é preciso uma aproximação econômica também da região. Então, onde estão, eu me pergunto, os órgãos da economia do Estado brasileiro que pensam em economia para criar projetos de desenvolvimento autossustentável, gerar emprego e renda para essa população, principalmente a população jovem, né? Para que ela não seja cooptada pelo crime que tem crescido em toda a Amazônia. Esse problema já tinha sido detectado pelo próprio Bruno Pereira. Veja que ele me disse isso várias vezes. E veja que no dia em que ele é assassinado covardemente,
ele tinha acabado de passar por uma comunidade de pescadores não indígenas para fazer uma reunião que visava discutir a reativação de um projeto de criação de pirarucu em cativeiro. Exatamente isso que ele queria. E é importante lembrar que o livro que Dom Phillips estava escrevendo se chamava Como Salvar a Amazônia, exatamente. E ele estava, essa é a amarga ironia dessa morte dele, ele estava justamente entrevistando pessoas e apurando projetos de desenvolvimento dos não indígenas. Exatamente isso que ele estava levantando. Como é possível gerar renda, emprego, que não seja a degradação do meio ambiente, que não seja a invasão na terra indígena? Como é possível gerar emprego e renda que não seja atingir os direitos dos povos indígenas? Essa é a discussão que eu não vejo acontecer no Vale do Javari. Há um foco grande na tentativa de preservação da terra pelos próprios indígenas, e isso é fantástico, na formação das equipes de vigilância da Univaja. Então, isso está sendo feito pelos indígenas com muita dificuldade, né? Porque correm risco de vida ao fazer essa atividade que deveria ser do Estado brasileiro e o Estado não executa. Está sendo executado por grupos de indígenas, com a participação de indigenistas. Bom, então, mas a discussão toda sobre a economia transcende a organização indígena Univaja. Ela não conseguiria elaborar um plano de desenvolvimento econômico, nem cabe a ela, não é nem seu papel. Esse trabalho caberia ao Estado brasileiro e nada é realizado. O que eu sinto falta e não vejo acontecer é a discussão de uma agenda socioeconômica para a região. Rubens, muito obrigada. Muito bom te ouvir de novo aqui. Eu que agradeço. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. Quem também mergulha em questões de vida e morte é o podcast Finitude, comandado por Renan Suquevicius, trazendo histórias sensíveis sobre perda, luto e o sentido da vida a partir de encontros e perdas. No episódio mais recente, a história de Wendy Evangelista. Ela cresceu correndo por cabines de avião e aeroportos. Um dia, seu pai, piloto de avião, foi morto em pleno voo. Enlutada, ela passou anos com medo de voar, até que descobriu que seus monstros não estavam no ar, mas em terra firme. Para ouvir essa história toda, é só emendar o Finitude depois do Pauta e boa escuta. E termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada por ter ficado com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, a produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, ouvintes. Até lá. Gente, um abraço. Até semana que vem.